Meu nome é Alice, tenho 62 anos e a minha casa é o mapa da minha vida. Cada rachadura na parede da cozinha conta a história de um fogão a lenha que nos aqueceu em invernos rigorosos. Cada marca no piso de cimento queimado da sala é o fantasma de um móvel que já não existe mais, trocado ou vendido para pagar uma conta ou um livro da faculdade. Eu e o meu marido, o Otávio, construímos esta casa com as nossas próprias mãos, tijolo por tijolo, num tempo em que o nosso amor era maior que o nosso cansaço. Por 40 anos, estas paredes ouviram as nossas risadas, secaram as nossas lágrimas e guardaram os nossos segredos. Era o meu santuário. O lugar onde, no final de um dia de trabalho como costureira, eu podia finalmente ser apenas a Alice. Mas nos últimos tempos, a minha própria casa começou a se tornar um território estrangeiro, um lugar onde eu precisava de um passaporte de silêncio para poder transitar sem causar problemas. E a dona da fronteira era a minha própria filha, a Beatriz. Otávio e eu tivemos apenas a Bia, a nossa vida, o nosso sol. Criá-la foi a nossa maior aventura. Otávio, um homem de poucas palavras e mãos calejadas pelo trabalho na fábrica, se desdobrava em dois para que nada lhe faltasse. E eu, na minha máquina de costura, transformava retalhos de tecido em vestidos de festa para as moças ricas da cidade, e cada centavo era para garantir o futuro da nossa menina. Ela se formou em administração, um orgulho que quase não cabia no meu peito. O diploma dela, pendurado na parede da sala, era o nosso troféu mais valioso. Foi na faculdade que ela conheceu o Gustavo. Um rapaz de boa aparência, com um sorriso fácil e um jeito de falar que encantava. Ele vendia sonhos, ou melhor, terrenos em condomínios de luxo. E a minha filha, que sempre teve os pés no chão, aprendeu a voar nos sonhos dele. Quando eles decidiram se casar, Otávio e eu fizemos a maior loucura das nossas vidas. Pegamos a nossa economia de anos, o dinheiro que guardávamos para a nossa velhice, e construímos uma casa para eles, nos fundos do nosso terreno. Uma casa moderna, com 2 andares, varanda de vidro, tudo do jeito que a Bia sonhava. É para vocês começarem a vida sem o peso do aluguel, minha filha, eu disse, entregando a chave a ela no dia do casamento. A única coisa que a gente pede é que vocês nunca se esqueçam de nós, aqui na casinha da frente. Nos primeiros anos, a promessa foi cumprida. A Bia vinha tomar café comigo todas as manhãs. O Gustavo trazia pão fresco aos domingos. Éramos uma família grande, dividida por um quintal, mas unida pelo coração. Mas então, as coisas começaram a mudar. O Gustavo foi promovido, começou a ganhar mais dinheiro, a frequentar outros lugares. E a minha Bia foi junto. A menina que amava o meu bolo de fubá, agora só comia em restaurantes de nome difícil. A moça que usava as roupas que eu mesma costurava agora só vestia marcas que eu nem sabia pronunciar. E a nossa casinha, a casa que foi o berço dela, começou a virar um estorvo, um empecilho, uma velharia que atrapalhava a vista da casa moderna deles. As visitas da Bia se tornaram raras. Ela passava de carro, buzinava e seguia para a sua casa nos fundos, sem nem descer. Os almoços de domingo viraram uma tortura. Eles vinham, sentavam na minha mesa, mas os corpos estavam ali e as mentes em outro lugar. As conversas eram sempre sobre os mesmos assuntos: a falta de dinheiro, apesar dos salários altos, a necessidade de um carro maior, a vontade de fazer uma viagem para o exterior. E, invariavelmente, o assunto terminava na minha casa. Mãe, a senhora e o papai já pensaram em vender esta casa? A Bia perguntou pela 10ª vez, num desses almoços. A gente podia juntar tudo, vender o terreno todo. Com o dinheiro, a gente comprava um apartamento ótimo para os senhores, num prédio com elevador, e o que sobrasse, a gente usava para investir. Minha filha, eu não quero morar em apartamento. As minhas raízes estão aqui. As minhas roseiras, os meus vizinhos, a memória do seu avô, tudo está nesta casa. Eu respondia, com o coração apertado. Gustavo entrava na conversa, com a sua voz mansa de vendedor. Dona Alice, pense bem. É uma questão de lógica. O terreno é grande, a casa dos senhores, com todo o respeito, é antiga. Ocupa o melhor espaço. Se a gente derrubasse e construísse um sobrado geminado aqui na frente, o valor do imóvel triplicaria.
Seria bom para todo mundo. Bom para eles, eu pensava. Eles teriam mais dinheiro para as suas viagens, para os seus carros, para as suas vidas de luxo. E eu e o Otávio seríamos encaixotados num apartamento de 60 metros quadrados, longe de tudo que amávamos. O Otávio, coitado, nunca dizia nada. Ele apenas baixava a cabeça e continuava a comer em silêncio. Ele odiava conflito. E a Bia, sabendo disso, usava o silêncio do pai como uma forma de consentimento. A noite em que a pedra foi atirada começou como todas as outras, um jantar de domingo. Eu tinha feito lasanha, o prato preferido da Bia desde criança. Eles chegaram atrasados, como sempre. Gustavo no celular, resolvendo um negócio urgente. Bia, com uma cara de poucos amigos. A gente não pode demorar, mãe. Temos um compromisso mais tarde, ela anunciou, sem nem me dar um beijo. Sentamos à mesa. O silêncio era pesado. Eu tentava puxar assunto, falava do tempo, da novela, da vizinha nova. Eles respondiam com monossílabos. E então, o assunto de sempre voltou. Mas desta vez, com uma urgência diferente. A gente precisa de R$200 mil, mãe, Bia disse, direta, sem rodeios. O Gustavo teve uma oportunidade de investimento única, um terreno que vai valorizar muito, mas a gente precisa do dinheiro para ontem. Eu olhei para o Otávio. Ele continuava de cabeça baixa, mexendo no garfo. Minha filha, nós não temos esse dinheiro. Tudo o que a gente tinha, a gente usou para construir a casa de vocês, eu disse, a voz calma. Eu sei, mãe, por isso mesmo. A solução é vender esta casa. Agora. O comprador que o Gustavo arrumou paga à vista. Em uma semana, o dinheiro está na nossa mão. A gente dá um jeito de alugar um lugarzinho para os senhores depois. Um lugarzinho. A minha casa, a minha vida, resumida a um lugarzinho. A frieza dela me atingiu como um tapa. Beatriz, eu já disse que não vou vender a minha casa. Esta conversa acabou. Foi a primeira vez que eu usei aquele tom com ela. Firme, inegociável. E ela não gostou. O rosto dela se contraiu numa máscara de fúria. É incrível, a sua teimosia, o seu egoísmo. Você prefere ficar agarrada a essas paredes velhas do que ver a sua própria filha ter um futuro melhor. O papai sempre fez tudo por mim. Se ele estivesse no seu lugar, ele venderia sem pensar 2 vezes. Não fale do seu pai, eu disse, a voz subindo. O seu pai te deu tudo, Beatriz, inclusive a casa onde você mora. E o que você nos dá em troca? Desprezo. Você tem vergonha de nós, tem vergonha desta casa. Vergonha? Eu não tenho vergonha. Eu tenho pena, ela gritou, levantando-se da mesa. Pena de ver vocês parados no tempo, vivendo essa vidinha medíocre. Eu quero mais. O Gustavo quer mais. E você, com esse seu sentimentalismo barato, está nos atrapalhando. E então, ela se aproximou de mim. O rosto dela a centímetros do meu. A voz, um sussurro cheio de veneno, que só eu e o Otávio, em seu silêncio de túmulo, podíamos ouvir. Você está aqui porque esta é a sua casa, mas não porque é bem-vinda. A pedra me atingiu em cheio. O ar sumiu dos meus pulmões. O mundo girou. Eu olhei para o meu marido. Ele continuava de cabeça baixa, imóvel. Ele tinha ouvido e não fez nada. A cumplicidade do silêncio dele doeu tanto quanto a crueldade das palavras dela. Gustavo se levantou. Vamos embora, Bia. Não vale a pena. E eles se foram. Deixaram a lasanha intocada na mesa. Deixaram o bolo de laranja na cozinha. E deixaram a mãe deles, a dona da casa, em 1000 pedaços no meio da sala. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei sentada na poltrona da sala, no escuro, repassando aquela frase na minha cabeça. Não porque é bem-vinda. Eu era uma intrusa na minha própria vida. Uma peça de mobília antiga que eles eram obrigados a tolerar. Quando o dia amanheceu, eu era uma casca vazia. O Otávio apareceu na sala, os olhos vermelhos. Ele tinha chorado durante a noite, em silêncio, como sempre. Ele se sentou no chão, aos meus pés. E pela primeira vez em 40 anos, eu o vi desabar. Me perdoa, Alice. Ele soluçou, a cabeça no meu colo. Me perdoa pelo meu silêncio, pela minha covardia. Eu não aguento mais guardar este segredo. Eu preciso te contar a verdade. A verdade sobre esta casa, sobre este terreno,
e sobre o porquê da Bia ter tanto poder sobre mim. Eu o olhei, sem entender. Que segredo, que verdade! E o que ele me confessou ali, com a voz quebrada pelo choro e pela culpa, foi a coisa mais chocante e devastadora que eu já ouvi. Uma verdade que mudaria tudo, e que me daria a arma para a guerra que estava prestes a começar. As lágrimas do meu marido molhavam o tecido fino do meu vestido, mas eu não sentia nada. O meu corpo estava anestesiado, uma casca oca esperando que a confissão dele preenchesse o vazio com alguma verdade, por mais terrível que fosse. O Otávio, o meu rochedo, o homem que enfrentou o mundo ao meu lado, estava desmoronando aos meus pés e eu não tinha forças para segurá-lo. Eu só podia ouvir. Alice, minha vida! Ele começou, a voz quebrada, abafada contra o meu colo. O que eu vou te contar agora vai doer. Vai doer mais do que as palavras da Bia, porque é uma dor mais antiga, é a raiz de tudo. A nossa casa, Alice, ela foi construída sobre uma mentira que eu contei por omissão, para te proteger, mas que virou a jaula onde eu vivo há 20 anos. Ele se afastou um pouco, sentou-se no chão e me olhou. Os olhos dele, geralmente tão calmos e serenos, eram duas poças de uma agonia que ele guardou por tempo demais. Você se lembra do seu pai, Alice? Do gênio difícil dele? De como ele era um homem duro, que amava do jeito torto dele, mas que desconfiava de todo mundo? Eu assenti, o coração começando a gelar. O meu pai, um homem de terra, que via o mundo em preto e branco. Quando ele morreu, Otávio continuou, a voz baixa. Ele deixou este terreno para você. Foi a sua única herança, mas ele deixou com uma condição. Uma cláusula no testamento que eu nunca te contei qual era de verdade. Que cláusula, Otávio? Eu lembro que o advogado disse que era para eu não vender por 10 anos. Nós já passamos disso há muito tempo. Isso foi o que eu te disse. O que eu pedi para o advogado simplificar para você. Mas a verdade era muito pior. O seu pai, desconfiado de mim, com medo que um dia eu te convencesse a vender tudo e sumir com o dinheiro, colocou uma maldição nesse chão. A cláusula dizia que o terreno era seu para você morar e plantar, para o seu sustento. Mas que, no dia em que qualquer parte dele fosse vendida, ou que fosse construído algo que não fosse para a sua moradia principal, metade de todo o valor do terreno deveria ser doado para uma instituição de caridade que ele escolheu, uma que fica lá na cidade vizinha. Eu o olhei chocada. Metade? Mas isso seria uma fortuna. Exatamente. Era o jeito dele de garantir que você nunca saísse daqui. Era uma corrente, disfarçada de herança. E eu, Alice, no meu desejo de te dar mais, de construir um futuro para a nossa filha, eu quebrei a promessa. Quando a Bia e o Gustavo quiseram casar e nós decidimos construir a casa deles nos fundos, eu sabia que estávamos violando a cláusula. Mas eu pensei, quem vai saber? É um testamento antigo, a instituição de caridade nem deve mais existir. Eu ignorei. Eu construí a casa da nossa filha sobre um terreno minado e nunca te contei do risco que estávamos correndo. A confissão dele explicava uma parte, mas não tudo. Mas, Otávio, isso não explica o seu medo, o seu silêncio. Ele baixou os olhos, a vergonha o consumindo. Explica sim, minha velha, porque o Gustavo, o seu genro, ele descobriu. O ar saiu dos meus pulmões. Como ele descobriu? Há 2 anos, quando ele precisou de um financiamento para o carro novo, ele pediu a matrícula do imóvel e os documentos antigos. E ele é esperto, Alice. Ele fuçou em tudo. Leu o testamento do seu pai, a cláusula, tudo. E ele veio falar comigo, sozinho. A voz do Otávio era a de um homem derrotado. Ele me encurralou. Disse que nós tínhamos feito uma construção ilegal. Que se ele denunciasse a violação do testamento para a tal instituição, eles poderiam entrar na justiça e exigir a parte deles. E que para pagar a dívida, provavelmente um juiz mandaria vender o terreno todo. Nós perderíamos tudo, Alice. A nossa casa, a casa da Bia, tudo. Ficaríamos na rua, com uma mão na frente e outra atrás. A crueldade do plano era diabólica. O Gustavo não era apenas ganancioso. Ele era um chantagista. E o que ele queria? Perguntei, a voz um fio. Ele queria um cúmplice. Ele me fez uma proposta.
Se eu o ajudasse a te convencer a vender o terreno por conta própria, ele usaria os contatos dele para resolver a pendência com a instituição, pagando a eles uma parte pequena do dinheiro por fora e o resto ficaria para nós. Para ele e para a Bia, claro. Ele disse que era a única forma de regularizar a situação e ainda sairmos no lucro. E se eu não cooperasse, se eu te contasse a verdade, ele mesmo faria a denúncia e colocaria a culpa em mim. Diria que eu te enganei, que construí a casa da Bia de má fé. E a Bia entrou no jogo dele. Ela começou a me pressionar, dizendo que eu precisava consertar o meu erro, que o futuro dela estava em risco por minha causa. A revelação foi como um raio que rasgou a escuridão. O meu marido não era um covarde, era uma vítima. Uma vítima da manipulação de um genro ganancioso e de uma filha egoísta que usava o erro do passado dele para acorrentá-lo no presente. E eu, sem saber, era a rainha de um reino que estava prestes a ser tomado, com o rei mantido como refém. E tem mais uma coisa, Alice, a coisa mais importante. Ele foi até a velha escrivaninha de madeira e tirou de lá a escritura da casa. Quando fizemos a escritura, anos atrás, eu estava tão feliz por estar construindo uma vida com você, que fiz questão de uma coisa. Eu disse ao tabelião que o terreno era sua herança e que a casa que construímos juntos seria um presente meu para você. No papel, Alice, na lei dos homens, tudo isso aqui. Ele disse, abrindo os braços. É seu, a casa, o quintal, as roseiras. Eu, legalmente, não sou dono de um único tijolo. Eu sou apenas o seu marido, que mora na sua propriedade. O mundo parou de girar. A frase da minha filha voltou à minha mente, mas agora com um eco diferente, irônico, poderoso. Você está aqui porque esta é a sua casa. Sim, Beatriz, é a minha casa. Toda ela. A da frente e a dos fundos. A dor no meu peito não sumiu, mas ela se transformou. A dor da vítima deu lugar à fúria da justiceira. Olhei para o meu Otávio, um homem bom, quebrado pela culpa e pelo medo, e senti um amor por ele que eu não sentia há anos. Um amor de cumplicidade, de quem entende a profundidade do sacrifício do outro. Levantei-me, fui até ele e segurei o seu rosto entre as minhas mãos. Você não é um covarde, Otávio. Você é o homem mais honrado que eu conheço. Você carregou um fardo pesado demais, por tempo demais, para me proteger. E agora, eu vou proteger você. Fui até a pasta e peguei a escritura. Li o meu nome ali, claro, inequívoco, Alice de Souza, proprietária. Senti uma força que eu não sabia que existia dentro de mim. A costureira que passava os dias remendando as roupas dos outros ia, finalmente, remendar a própria vida. E o primeiro ponto seria cortar, de uma vez por todas, o fio podre que nos ligava à ganância da nossa filha e do marido dela. O que você vai fazer, Alice? Otávio perguntou, a voz cheia de esperança. Eu vou fazer o que eu deveria ter feito há muito tempo, meu amor. Eu vou parar de ser a dona da casa e vou começar a agir como a dona do terreno inteiro. Peguei o telefone. Eu não ia ligar para a Bia, não ia ligar para o Gustavo. A minha primeira ligação seria para o homem que, a partir daquele momento, seria o meu general naquela guerra, o meu advogado. A resposta que a minha filha tanto esperava estava a caminho, mas não seria a resposta que ela queria ouvir. Seria uma intimação. A mulher que desligou o telefone depois de falar com o advogado não era a mesma que o tinha discado minutos antes. A Alice costureira, a mãe de coração mole, a esposa silenciosa, tinha dado lugar a uma comandante em seu quartel-general. O Otávio me olhava do outro lado da sala, os olhos arregalados, uma mistura de medo e admiração. Ele tinha passado 40 anos me vendo como um porto de calmaria. Agora, via pela primeira vez a tempestade que eu podia ser. O que ele disse, Alice? Perguntou, a voz um fio. Ele disse o que você me disse, meu amor. Que eu sou a dona de cada palmo deste chão. E disse mais. Disse que o Gustavo fez com você não é só maldade de genro, é crime. O nome é coação, chantagem, e que a gente não precisa mais ter medo. Levantei-me da poltrona. Uma energia que eu não sentia há décadas percorria o meu corpo. Não era a energia frenética da juventude, mas a energia focada da maturidade, a força de quem sabe exatamente o que precisa ser feito.
Passei o resto daquela manhã e o começo da tarde no telefone com o Dr. Matos, o meu advogado. Ele era um homem jovem, mas com uma voz firme que me passava segurança. Eu contei tudo, sem omitir nada. Contei sobre a frase da Bia, sobre a confissão do Otávio, sobre a chantagem do Gustavo, sobre os anos de pressão para vender a casa. Do outro lado da linha, ele ouvia em silêncio, apenas pontuando com um "entendo" ou um "continue, por favor". Quando terminei, ele ficou em silêncio por um instante. E então disse: Dona Alice, a senhora e seu marido foram vítimas de um abuso emocional e financeiro por anos. E a lei existe para proteger pessoas como os senhores. Nós não vamos apenas nos defender. Nós vamos estabelecer os termos. A senhora é a proprietária e a proprietária dita as regras. As palavras dele foram como música para os meus ouvidos. Regras. Por toda a minha vida, eu tinha seguido as regras dos outros. Agora, eu ia escrever as minhas. Seguindo a orientação do Dr. Matos, passei a ele por e-mail uma cópia da escritura do imóvel. Ele preparou o documento. Não era um processo, não era uma briga. Era algo mais simples, mais frio e, por isso mesmo, mais poderoso. Uma notificação extrajudicial. Um documento com valor legal que seria entregue por um oficial de justiça informando aos ocupantes do imóvel construído nos fundos do terreno de matrícula número 7.843 algumas coisas bem simples. Primeiro, que a proprietária legal e única do referido terreno era a senhora Alice de Souza. Segundo, que a construção existente nos fundos era considerada uma benfeitoria no terreno principal, sem escritura própria. Terceiro, que qualquer tentativa, verbal ou por escrito, de coagir a proprietária a vender, doar ou transferir o imóvel seria imediatamente reportada às autoridades como crime de extorsão. E o quarto e último ponto, a bala de canhão que encerraria a guerra antes mesmo que ela começasse. Que a proprietária, no uso de seu pleno direito, estava revogando a permissão de moradia concedida verbalmente e que os ocupantes, Beatriz e Gustavo, teriam o prazo legal de 30 dias para desocupar o imóvel. Quando o Dr. Matos leu para mim o texto final por telefone, eu senti um calafrio. Desocupar o imóvel. Despejar a minha própria filha. A mãe dentro de mim gritou em silêncio, mas a mulher que renasceu da dor respondeu: é o único jeito. É o remédio amargo que vai curar a doença da ganância. A senhora tem certeza, Dona Alice? Depois que o oficial entregar, não tem mais volta. O advogado perguntou. Tenho, doutor. Pode mandar. Quanto antes, melhor. A notificação foi enviada na terça-feira. A espera pelos 2 dias seguintes foi uma tortura. O Otávio andava pela casa como um fantasma, roendo as unhas, olhando pela janela a cada barulho de carro. Ele estava apavorado com a reação da Bia. Eu, por outro lado, estava estranhamente calma. Eu tinha feito a lasanha no domingo e eles não a comeram. Eu tinha oferecido o meu amor e eles o desprezaram. Agora, eu estava oferecendo a eles a consequência. E consequências, ao contrário da minha lasanha, eles seriam obrigados a engolir. A ligação veio na quarta-feira, às 3 da tarde. Eu estava na minha máquina de costura, consertando a barra de uma calça, quando o meu celular tocou. O nome Bia brilhava na tela. Atendi e coloquei no viva-voz, para que o Otávio, que estava sentado na sala, pudesse ouvir. O que veio do outro lado não foi uma voz, foi um uivo, um som de desespero, de pânico, de pura incredulidade. Mãe! O que você fez? A pergunta ecoou pela minha sala silenciosa. O choro dela era tão alto, tão convulso, que eu mal conseguia entender as palavras. Um homem acabou de estar aqui, um oficial. Ele entregou um papel. Mãe, que brincadeira é essa? O papel diz que a gente tem que sair da nossa casa. Da nossa casa? Você está nos expulsando? Você está colocando a sua própria filha na rua? Eu esperei. Deixei que ela esvaziasse o seu pânico. Deixei que o choro se transformasse em soluços. O Otávio me olhava, o rosto uma máscara de dor, as mãos torcendo um pano de prato. E então, quando houve uma pequena pausa, uma fresta de silêncio, eu respondi. E a minha resposta não veio do coração ferido da mãe. Veio da mente fria da proprietária.
Beatriz, eu comecei. E o uso do nome dela, sem o filha ou o meu amor, já estabeleceu o novo tom da nossa relação. Eu não estou fazendo brincadeira nenhuma. E eu não estou te expulsando. Eu estou apenas exercendo o meu direito legal sobre a minha propriedade. Sua propriedade? Mãe, esta casa é minha, o papai nos deu. Não, Beatriz. O seu pai, com o meu consentimento, permitiu que vocês construíssem no meu terreno. O chão que sustenta a sua casa de luxo. O jardim onde você faz seus churrascos. O portão por onde você entra e sai sem nem me dar um bom dia. Tudo isso é meu. E está na hora de você aprender que favor não é obrigação. Mas por que agora, mãe? Por que desse jeito? Com um papel, com um oficial, como se a gente fosse criminoso. Porque vocês me trataram como uma criminosa na minha própria casa, Beatriz. Vocês, com a chantagem do seu marido e com a sua cumplicidade, me encurralaram. Vocês me desrespeitaram. Vocês me humilharam. E você, minha filha, com a sua boca, me disse que eu não era bem-vinda aqui. Lembra? Ela ficou em silêncio. A lembrança da sua própria crueldade a calou. Eu não queria dizer aquilo, mãe. Eu estava nervosa. Você disse, Beatriz. E talvez tenha sido a coisa mais honesta que você me disse em anos, porque me fez perceber que eu estava sendo apenas tolerada. E eu, Alice de Souza, não nasci para ser tolerada por ninguém. Muito menos dentro do que é meu. E o papai? O que o papai acha disso? Ele concordou com essa loucura? Ela tentou a última cartada, jogar um contra o outro. Eu olhei para o Otávio, ele se levantou, caminhou até o telefone e o pegou da minha mão. A voz dele, quando falou, era a voz de um homem que finalmente se libertou das correntes. Minha filha, a sua mãe não está fazendo nenhuma loucura, ela está fazendo justiça. Ela está me protegendo da chantagem do seu marido, e ela está te protegendo de si mesma. E sim, eu não só concordo, como estou ao lado dela, 100%. Nós somos um casal, Beatriz. E vocês mexeram com o casal errado. Ele desligou o telefone e me abraçou. Um abraço que não era de desespero, mas de aliança, de cumplicidade. O silêncio do meu marido tinha acabado. E o barulho que ele fez ao se levantar seria o som que derrubaria o castelo de cartas da nossa filha. A minha resposta não foi apenas uma frase. Foi uma declaração de guerra. Uma guerra pela minha dignidade. E eu sabia que a batalha estava apenas começando. Eles não iam aceitar a derrota tão facilmente. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu não estava com medo. Eu estava pronta. A costureira, que passou a vida unindo tecidos, tinha finalmente encontrado a tesoura para cortar os laços que a sufocavam. E o corte seria preciso, fundo e sem volta. A casa dos fundos, o monumento à ingratidão deles, estava com os dias contados. E o terreno, o meu terreno, seria finalmente limpo. Não só de uma construção, mas das ervas daninhas da ganância e do desrespeito. O abraço que o Otávio me deu, depois de desligar o telefone na cara da nossa filha, foi o primeiro abraço de verdade que trocamos em anos. Não era o abraço morno do hábito, da rotina de um casamento de 4 décadas. Era o abraço de 2 soldados que acabaram de sobreviver à primeira onda de ataque e sabem que a guerra ainda não acabou, mas que, pela primeira vez, estão lutando do mesmo lado. Ficamos ali, no meio da nossa sala, por um longo tempo. O silêncio que se instalou não era mais de medo ou de dor. Era um silêncio de cumplicidade. Eu olhei para o meu marido, para o rosto marcado pelo tempo e pela culpa que ele carregou sozinho, e vi o rapaz por quem eu me apaixonei de novo. O rapaz quieto, de coração bom, que me ofereceu o mundo quando o meu tinha desabado. E agora, Alice? Ele perguntou, a voz ainda rouca, mas sem o tremor do medo. Agora, meu amor, respondi, segurando a mão dele com firmeza. A gente espera, e a gente vive, e foi o que fizemos. Aquela semana foi a mais estranha e, ao mesmo tempo, a mais libertadora das nossas vidas. Era como se tivéssemos sido libertados de uma prisão invisível. A prisão do medo, da obrigação, do silêncio. Nós conversamos. Conversamos mais naquela semana do que nos últimos 10 anos. Ele me contou dos detalhes da chantagem do Gustavo, da angústia que sentia a cada vez que a Bia o pressionava. E eu contei a ele da minha solidão,
da dor de me sentir uma estranha na minha própria família, da humilhação de ser tratada como um fardo. Colocamos 40 anos de segredos e de dores não ditas sobre a mesa da cozinha, junto com o café e o pão fresco. E a cada confissão, a cada lágrima compartilhada, o nosso amor, que estava empoeirado e esquecido num canto, começou a brilhar de novo. Juntos, começamos a cuidar da nossa casa, mas de um jeito diferente. Não como quem limpa para receber visitas, mas como quem cuida do próprio ninho. Otávio, que não pregava um prego há anos, consertou a dobradiça do portão que rangia. Eu, que só costurava para fora, fiz cortinas novas para a sala, de um tecido florido e alegre que eu sempre quis ter. Plantamos um pé de manjericão e um de alecrim na horta dos fundos, no pequeno espaço que ainda era nosso. Eram pequenos gestos, mas para nós eram declarações de independência. Estávamos retomando o nosso território, centímetro por centímetro. Enquanto a paz florescia na casinha da frente, a tempestade desabava na casa dos fundos. O silêncio deles durou exatos 2 dias. Na sexta-feira, a contraofensiva começou. Mas não foi a Bia quem veio. Foi o Gustavo. Sozinho. Ele tocou a campainha no final da tarde. Otávio e eu estávamos na varanda, tomando uma laranjada. Vê-lo ali, parado no nosso portão, com o seu sorriso de vendedor e o seu ar de superioridade, me deu um nó no estômago. Otávio se levantou, o corpo tenso. "O que você quer aqui?" ele perguntou, a voz dura como pedra. Gustavo levantou as mãos num gesto de paz. "Calma, seu Otávio. Eu não vim brigar. Eu vim conversar. Como 2 homens de negócios." "Eu não tenho nenhum negócio com você", Otávio respondeu. "Tem sim. O futuro da sua filha. E o seu também", ele disse, o veneno na voz disfarçado de preocupação. "A Alice pode ser a dona do terreno, mas a casa, a construção, vale muito dinheiro. E a Bia tem direito a 50% de tudo que foi construído aqui. Se vocês nos expulsarem, nós vamos entrar na justiça. E um processo desses, seu Otávio, se arrasta por anos. Custa caro. E no final, um juiz pode decidir que a melhor solução é vender tudo e dividir o dinheiro. E aí, ninguém sai ganhando, principalmente os senhores, que vão ter que sair da casinha que tanto amam." A ameaça era clara. A chantagem tinha mudado de tática. Não era mais sobre a honra do Otávio. Era sobre o nosso teto, a nossa paz. Ele estava nos ameaçando com um inferno judicial, sabendo que era a coisa que mais temíamos. Eu me levantei. Caminhei até o portão, parando a 1 metro de distância dele. "Gustavo, você não me mete medo", eu disse, a voz calma, mas fria. "Você pode entrar com quantos processos quiser. Pode contratar o melhor advogado da cidade. Mas você se esqueceu de um detalhe. O seu castelo de cartas foi construído sobre um terreno que não é seu, com um dinheiro que não era seu. E o mais importante, com a cumplicidade de um crime. O crime de coação contra um idoso. E para esse crime, Gustavo, eu tenho uma testemunha de dentro da minha casa. E tenho um advogado que está doido para ouvir a sua história na frente de um juiz." O sorriso dele vacilou. Ele não esperava que eu soubesse da chantagem. Ele não esperava que o Otávio tivesse me contado. Ele achou que o segredo ainda era a sua arma. O Otávio é um velho gagá. Ninguém vai acreditar na palavra dele. Ele cuspiu, a máscara de bom moço caindo por completo. "Talvez não acreditem só na palavra dele", continuei. "Mas talvez acreditem num extrato bancário que mostra cada centavo que saiu da nossa conta para a de vocês nos últimos 5 anos. Talvez acreditem no depoimento de vizinhos que ouviram as brigas e a pressão de vocês para vender a casa. E talvez, Gustavo, só talvez, eles acreditem em mim. A mãe, a costureira, a mulher que vocês tentaram transformar num lugarzinho para alugar. Vá para a justiça, rapaz. Eu te espero lá. Mas venha preparado, porque a costureira aqui sabe todos os seus podres. E eu não tenho mais nada a perder." Ele ficou me encarando, os olhos faiscando de ódio. A derrota era visível no rosto dele. Deu meia volta e saiu, batendo o portão do carro com força. A ameaça dele tinha se desfeito no ar. Ele era um valentão de palavras, mas um covarde de atitudes. Sabia que na frente de um juiz a história dele não se sustentaria. A vitória nos deu um novo fôlego, mas sabíamos que a guerra não tinha acabado. A próxima a vir seria a Bia, e o ataque dela seria diferente. Não seria com ameaças legais,
Seria com a arma mais perigosa de todas, a chantagem emocional. E ela veio no domingo. Apareceu no final da tarde sozinha, a pé. Não estava mais com a roupa de mulher de negócios. Estava com um vestido simples, o cabelo preso, os olhos inchados de quem chorou por dias. A imagem da filha arrependida. O Otávio, ao vê-la, quase cedeu. Eu vi a dor no rosto dele, mas segurei a sua mão com força, um lembrete silencioso da nossa aliança. Ela não entrou. Ficou no portão, agarrada às grades, como uma prisioneira. Mãe, pai, ela começou, a voz um choro contido. Eu sei que eu errei. Eu fui horrível. O Gustavo, ele me virou a cabeça. Ele me fez acreditar que vocês eram os nossos inimigos. Mas ele foi embora. Me deixou. Disse que não ia ficar com uma mulher que não tinha onde cair morta. Eu estou sozinha. Eu não tenho para onde ir. O dono do apartamento quer as chaves amanhã. Eu vou ficar na rua. O teatro era perfeito. A vítima, a coitadinha, a menina abandonada pelo mundo. Ela estava mirando no nosso ponto mais fraco, o nosso instinto de proteção. Por favor, me deixem voltar. Eu durmo no sofá, no chão. Eu ajudo na casa, eu faço o que vocês quiserem. Mas não me deixem na rua. Eu sou a filha de vocês. O Otávio começou a chorar em silêncio ao meu lado. A dor dele era a minha. Mas eu não podia ceder. Ceder agora seria jogar tudo fora. Seria voltar para a prisão. Respirei fundo. Fui até o portão, mantendo a mesma distância segura. Beatriz, nós não vamos te deixar na rua. Nós não somos monstros como você pensa, eu disse, e vi um brilho de esperança nos olhos dela. Mas você não vai voltar a morar aqui. A sua casa, a que nós construímos, será colocada à venda amanhã. E a sua vida de luxo, a sua dependência, acabaram hoje. Mas mãe, para onde eu vou? Ela soluçou. Você vai para um lugar seu. Um lugar que você vai conquistar com o seu próprio trabalho. E nós vamos te dar o ponto de partida. Vamos alugar para você um pequeno apartamento, aqui no nosso bairro mesmo. Pagaremos os 3 primeiros meses de aluguel e te daremos um dinheiro para comprar o básico. Uma cama, um fogão, uma geladeira. Depois disso, minha filha, é com você. Você é uma mulher formada, inteligente. Vai arrumar um emprego e vai aprender a se sustentar. Vai aprender a ser adulta de verdade. Ela me olhou, chocada. A proposta não era o que ela esperava. Ela não queria um recomeço. Ela queria um resgate. Ela queria voltar para o conforto, para a dependência. Mas eu não quero morar sozinha num lugarzinho simples. Eu quero a minha casa. Eu quero a minha vida de volta. Ela gritou, a máscara de vítima caindo e revelando a criança mimada de sempre. E essa foi a minha resposta. A resposta final. Aqui selou o nosso futuro e o dela. Não, Beatriz. Você não quer a sua vida de volta. Você quer a nossa. E a nossa vida, o nosso dinheiro, a nossa paz não estão mais à venda. A proposta está feita. Você tem até amanhã para nos dar a resposta. Se aceitar, te ajudaremos a recomeçar. Se não aceitar, a porta da nossa casa estará fechada. E você terá que encontrar o seu próprio caminho, sozinha. Virei as costas e entrei em casa, puxando o Otávio comigo. Fechei a porta, deixando o choro e os gritos dela do lado de fora. A decisão mais dura da minha vida tinha sido tomada. Eu tinha acabado de dar à minha filha a escolha entre a humildade e o abismo. E a resposta, eu sabia, definiria para sempre que tipo de mulher ela realmente era. A porta que eu fechei na cara da minha filha foi a porta mais pesada que já fechei na vida. Cada tranca que eu girava parecia girar dentro do meu próprio coração. Do lado de fora, os gritos de Beatriz se transformaram em soluços e depois em um silêncio assustador. Otávio e eu ficamos parados no meio da sala, ouvindo os passos dela se afastando, o som do portão batendo. E então, o silêncio. Um silêncio que não era de paz, mas de amputação. Tínhamos acabado de cortar fora um pedaço de nós. Nós fizemos a coisa certa. Não fizemos, Alice? Otávio sussurrou, a voz embargada, buscando em mim uma certeza que nem ele, nem eu tínhamos. Eu segurei a mão dele, uma mão que tremia tanto quanto a minha. Nós fizemos a única coisa que podíamos fazer, meu amor. Nós demos a ela uma escolha. Agora, a vida que ela vai ter não é mais responsabilidade nossa. Naquela noite,
nenhum de nós dormiu. Ficamos sentados na varanda, olhando para a casa dos fundos, escura e silenciosa. Era um monumento ao nosso amor, ao nosso sacrifício. E agora era um mausoléu. Cada janela apagada parecia um olho morto, nos encarando. A resposta da Beatriz não veio na manhã seguinte. Não veio com uma ligação, nem com uma mensagem. Veio na forma de um caminhão de mudanças. Por volta do meio-dia, o caminhão parou em frente à casa dela. Gustavo estava lá. Ele não nos olhou. Com uma eficiência fria, ele comandou os carregadores que tiraram da casa tudo o que era de valor. Os móveis de design, a televisão gigante, os eletrodomésticos de inox. Levaram tudo o que representava a vida de luxo que eles construíram às nossas custas. A Bia não estava lá. Ela mandou o ex-marido, o seu cúmplice, fazer o serviço sujo. Ela não teve a coragem de nos encarar. Quando o caminhão partiu, deixando a casa dos fundos vazia e violada, eu tive a minha resposta. Ela tinha escolhido o abismo. Tinha escolhido o orgulho em vez da humildade. Tinha escolhido desaparecer em vez de recomeçar. A dor daqueles primeiros dias foi imensa. A ausência dela era uma presença constante. Mas ao contrário do que eu esperava, a dor não nos paralisou. Pelo contrário, ela nos uniu. Otávio e eu nos agarramos um ao outro como nunca antes. A dor compartilhada se tornou a nossa nova argamassa. Seguimos com o nosso plano. Na segunda-feira, a placa de vende-se foi colocada em frente à casa dos fundos. A casa foi vendida em menos de um mês. O dinheiro, uma quantia que para nós era uma fortuna, foi depositado na nossa conta. E nós não tocamos num centavo dele. Ele ficou ali, guardado, como um lembrete silencioso da filha que tínhamos perdido. A nossa vida, a vida na casinha da frente, começou a florescer de um jeito novo. Otávio, livre do peso da chantagem, voltou a ser o homem que eu conheci. O sorriso voltou aos seus lábios, o brilho aos seus olhos. Ele comprou ferramentas novas e montou uma pequena marcenaria na nossa antiga garagem. Passava os dias lixando, cortando, criando. Fez uma cadeira de balanço para mim, um banco para a varanda, brinquedos de madeira que ele dizia serem para os futuros netos. E eu, com o coração mais leve, voltei para a minha máquina de costura. Mas não mais para costurar para fora. Comecei a criar as minhas próprias peças. Blusas coloridas, vestidos floridos. Montei uma pequena loja online, com a ajuda de uma vizinha mais nova. E para a minha surpresa, as minhas roupas começaram a vender. A costura da Alice virou um pequeno sucesso. Estávamos aos 60 e poucos anos recomeçando, e estávamos felizes. As notícias da Bia vinham a conta-gotas, através de conhecidos. Soubemos que ela foi morar de favor com uma amiga, que tentou arrumar um emprego, mas que o seu orgulho a impedia de aceitar qualquer coisa que não fosse um cargo de chefia. Soubemos que ela vendeu o carro para pagar as dívidas do cartão de crédito. Que as amigas ricas, as mesmas dos jantares e das viagens, tinham se afastado. Sem o status, sem o dinheiro, a Bia era apenas uma companhia desagradável. Ela estava, pela primeira vez na vida, completamente sozinha, provando o gosto amargo do mundo real. Cada notícia era uma pontada no meu coração, mas eu me mantinha firme. Ela tinha feito a sua escolha, e a consequência era o seu aprendizado. 1 ano se passou. 1 ano de silêncio absoluto entre nós. No dia do aniversário dela, eu fiz um bolo de laranja. Coloquei uma vela no meio e cantei parabéns, sozinha, na minha cozinha. Pedi a Deus que a protegesse, que a guiasse, que a fizesse encontrar o caminho da humildade. Naquela mesma tarde, o telefone tocou. Era um número desconhecido. Atendi. Dona Alice? Aqui é a doutora Cláudia, do Hospital Municipal. Meu sangue gelou. A sua filha, Beatriz, deu entrada aqui na emergência. Ela sofreu uma queda na rua, fraturou o braço. Ela está bem, mas precisa de um acompanhante. Ela nos deu o seu nome como contato. Corri para o hospital com o Otávio. Encontramos a Bia numa maca no corredor lotado. Estava magra, abatida, o braço engessado, o rosto manchado de lágrimas secas. Ao nos ver, ela desabou. Um choro que não era de autopiedade, mas de pura e simples derrota. Me perdoa, mãe. Me perdoa, pai. Ela soluçava. Eu fui uma tola, uma arrogante. Eu perdi tudo, e eu mereci. Naquele momento,
Olhando para a minha filha, quebrada, não só no braço, mas na alma, eu soube que a lição tinha sido aprendida. Nós a levamos para casa. Não para a casa dos fundos, que já tinha novos moradores, mas para a nossa casa, para o quarto de hóspedes. Cuidamos dela, demos banho, comida, remédio. E pela primeira vez, ela aceitou o nosso cuidado sem arrogância. Aceitou com a gratidão de quem não tem mais nada. Quando ela se recuperou, sentamos os três na sala. A proposta de 1 ano atrás ainda está de pé, minha filha, eu disse. Um recomeço, do zero. Você aceita? Ela me olhou, os olhos cheios de lágrimas, e assentiu. E nós a ajudamos. Alugamos um pequeno apartamento no bairro. Compramos os móveis básicos. E com o dinheiro da venda da Casa dos Fundos, abrimos uma poupança em nome dela. Este dinheiro é seu, Beatriz. É a sua parte da herança que o seu pai e eu construímos. Use-o com sabedoria. Para construir a sua vida, não para sustentar uma mentira. Ela chorou, me abraçou. E pela primeira vez, foi um abraço de verdade. Um abraço de filha. Hoje, 2 anos depois, a Bia está se reerguendo. Conseguiu um emprego como administradora numa pequena empresa. Mora no seu apartamento simples, paga as suas contas. Ela vem nos visitar todos os domingos. Não por obrigação, mas por amor. Ela traz o pão, ajuda a pôr a mesa e nós conversamos. Conversas de verdade. Sobre a vida, sobre os medos, sobre os sonhos. O Gustavo sumiu no mundo. Nunca mais tivemos notícias. E a Bia, pela primeira vez, parece feliz por estar sozinha. Ela está se descobrindo. Está se tornando a mulher que sempre deveria ter sido. Outro dia, ela me disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. Sabe, mãe, aquela frase que eu te disse, a pior frase da minha vida. Ela estava errada. Eu disse que a senhora não era bem-vinda. Mas a verdade é que não era digna de ser bem-vinda aqui. E eu precisei perder esta casa para finalmente aprender a dar valor a um lar. Meu nome é Alice. E eu aprendi que, às vezes, para salvar um filho, a gente precisa ter a coragem de fechar a porta. Não por falta de amor, mas por excesso dele. O amor que ensina, que impõe limites, que deixa o outro encontrar o próprio caminho, mesmo que o caminho comece com uma queda. A minha casa voltou a ser o meu santuário. E hoje, nela, todos são bem-vindos. Especialmente a minha filha, que teve que perder tudo para finalmente entender o que significa de verdade pertencer a algum lugar.